e sai jogando. Lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Gol! Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! Especial para Jean Oddi, Paulo Calçade, Vitor Biller, já na tela também, e o João Guilherme. Boa noite, amigo. Vamos direto para o assunto Flamengo. Jogos a menos, João Guilherme, e busca a liderança do campeonato. Boa noite, João. Boa noite, Preto. Prazer estar com você aqui no Linha de Passe. Grande abraço para o Calçade, para o Jean, para o Birner e para todos os fãs de esporte. Pois é, o Flamengo completou o seu 6º jogo no Campeonato Brasileiro. São 4 vitórias e 2 derrotas, né? Flamengo hoje venceu, mas repetiu um roteiro que tem se tornado muito comum nas partidas do Flamengo. Por exemplo, no primeiro tempo, o Flamengo foi absoluto, dominou a partida inteiramente, não deu chance para a equipe do Cuiabá, com muitas limitações, diga-se de passagem. O Flamengo enfrentou hoje uma das equipes mais frágeis do campeonato e, sem dúvida, na prática a gente constata que é um candidato realmente ao rebaixamento. No segundo tempo, aconteceu com o Flamengo o que acontece muitas vezes. O time caiu demais de produção, voltou num ritmo muito abaixo e permitiu ao Cuiabá, que acertou a sua marcação, melhorar e fazer com que o Flamengo não conseguisse jogar. Eu chego até a dizer que se o Cuiabá tivesse um pouco mais de qualidade, poderia no mínimo ter empatado esse jogo com a equipe do Flamengo hoje na Arena Pantanal. Mas aí, no final, a qualidade do Flamengo, que é muito melhor, acabou prevalecendo. O Rodrigo Muniz, que vai realmente mostrando a cada partida que é um jogador de muito potencial, por isso tantos interessados, entre eles o Atlético de Madrid, numa grande arrancada, fez um passe para o Thiago Maia, que recém voltou e marcou um gol importante nesse processo que ele tem de recuperação. Temos muita coisa para falar. Vitória importante para o Flamengo, mas ao mesmo tempo também preocupante, viu, Preto? Porque o Flamengo cai muito de produção no segundo tempo dos jogos. Teve o gol do Cuiabá, o árbitro marcou impedimento. Acho que até cabe uma certa discussão aqui durante o Linha de Passe com a sua participação através do Twitter. Jean Oddi, como já discutimos no final de semana, time do Flamengo desfalcado ainda é um time muito bom. Boa noite, Jean. Te convenceu hoje o rubro-negro? Boa noite, Prieto, companheiros, fãs de esportes. Convenceu no primeiro tempo, né? E só no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo em que o Flamengo, acho que jogou bem, foi superior, impôs a superioridade que a gente imagina que o Flamengo tem que impor quando joga contra um time como o Cuiabá, que é bem mais frágil. Poderia até ter feito o segundo gol e aí sim matado a partida, né? Pelas deficiências técnicas que tem o Cuiabá. Eu acho que se o Flamengo faz 2-0, ele mata o jogo. Mas desperdiçou oportunidades, teve chances para fazer segundo gol. O Bruno Henrique, por exemplo, desperdiçou um gol cara a cara. E aí volta para o segundo tempo, umas alterações também incompreensíveis do Ceni, ou uma especificamente muito incompreensível pelo que estava jogando o João Gomes até ali. Talvez fosse o melhor jogador do Flamengo no primeiro tempo, o que, aliás, é uma ótima notícia para o Flamengo, né? Já que está buscando um jogador nessa posição para substituir o Gerson. E claro, ninguém está aqui comparando ninguém com o Gerson do ponto de vista técnico, mas o Flamengo vai precisar de um jogador para jogar nessa posição e que tenha boas atuações. E o João Gomes vinha tendo ótima atuação. Ele sai, e não só por isso, porque não dá para atribuir apenas a saída de um jogador, mas o Flamengo cai demais de produção no segundo tempo. O Cuiabá passa a dominar as ações, o que é meio que inadmissível contra um time como o Flamengo. A diferença técnica é gigante e graças a essa diferença técnica eu acho que o Cuiabá não conseguiu chegar ao gol de empate, né? Então, como disse o João, o Flamengo tem caído muito de produção no segundo tempo em geral, né? Foi assim com o Bragantino, foi assim com o Fortaleza e foi assim de novo hoje. Mas acho que hoje, né, de todos esses confrontos, é aquele menos admissível
pela inferioridade técnica que tem o time do Cuiabá. De qualquer forma, os 3 pontos foram garantidos e a gente tem visto nesse Campeonato Brasileiro, né? O importante é você garantir os 3 pontos, sobretudo nesse momento de loucura, de muitos desfalques, de muitas dificuldades. Então, garantir os 3 pontos acaba sendo sempre, né, um alívio no final do jogo. Mas a atuação acho que foi bem aquém do que o torcedor do Flamengo esperava. Atenção, torcida do Galo! Já já nós vamos falar também da linda vitória do Atlético no Mineirão, passando pelo Atlético Goianiense por 4-1. É assunto também aqui do Linha de Passe. Ô Paulo Calçade, você entra também aqui com o seu destaque, a gente começa falando sobre o time do Flamengo, mas né, já sobra uma pergunta para você depois dos comentários do João e do Gian, que diagnosticaram que o Flamengo vai bem no primeiro tempo e cai no segundo tempo. Qual é a explicação, Calçade? Boa noite. Olá, Prieto. Olá, companheiros. Olá, fã de esportes. Bom, a explicação é uma brutal queda de ritmo, né, de um Flamengo de um tempo para o outro. Quer dizer, qual é a causa disso? E o Flamengo hoje tem jogadores que ele estava com aquilo que para mim é a defesa titular, com o Diego Alves, que não jogou, o goleiro, mas com o Mateuzinho, com o Rodrigo Caio, com o Arão, com o Felipe Luiz. Tem o Diego, que é o primeiro volante, e era assim e continuará sendo. E entrou o Vitinho, onde joga o Everton Ribeiro, né? O Michael lá do lado esquerdo, onde teoricamente a gente teria o Arrascaeta, o Pedro, numa vaga que ainda é do Gabigol. O Gabigol é o jogador titular. Então, nós temos um Flamengo assim, com jogadores que nem sempre estão em campo, no nível do desgaste daqueles titulares. Então a gente poderia estar falando aqui de um certo desgaste. Mas o futebol brasileiro, Prieto, ele é um futebol cheio de comorbidades, né? Ele é uma comorbidade só. Você fez uma pergunta para o Jean Oddi, falando assim, Jean, o Flamengo vai impressionar ou impressionou? Prieto, a gente pode ter um campeonato que ninguém vai impressionar ninguém. Se convenceu, né? No campeonato passado, ninguém impressionou, ninguém convenceu, foi uma luta até o fim, porque também a gente está dividido entre 2 pontos muito claros. Ou você vai ter alguém batendo em todo mundo, e aí a gente vai reclamar dos outros, que não conseguiram competir, ou a gente vai ter um campeonato mais equilibrado. Poderia ser o campeonato mais equilibrado, eu acho que é a opção mais clara agora, mas poderia ser num nível menor de desgaste, num nível maior de organização, né, de controle de alguns jogos pela equipe grande. Então o potencial do Flamengo, mesmo com as mudanças, é um time para chegar lá e ganhar até do Cuiabá com um pouquinho, não é folga, não é tranquilidade, mas é para não sofrer tanto como o segundo tempo. O segundo tempo foi uma queda abrupta, né? O Flamengo finalizou uma vez certa no gol. O Flamengo, daí eu acho que o João Gomes é um ponto importante para a gente debater também no programa, porque ele entra naquela vaga que era do Gerson, e o primeiro gol é ele na área, passando para o centroavante fazer o gol, para o Pedro. Então, o que se espera do jogador na vaga do Gerson? É também que chegue mais, que se aprofunde, que chegue à área adversária. Isso aconteceu no momento crucial do gol. E depois a gente tem o resto do jogo que vale aqui discutir. Mas, Preto, são só 8 partidas, né? O Flamengo tem 6. 8 rodadas, o Flamengo 6. Se o Flamengo vencer as próximas 2, ele terá a mesma pontuação, do líder do campeonato. Então, assim, na tabela ele está bem. A gente vai aqui falar do jogo. Perfeitamente, na tabela está bem o Flamengo. Cadê o Birner? Volta o Birner. Birner, boa noite. Bom, Birner, time do Flamengo, como já dissemos aqui, a 6 pontos do líder, 2 jogos a menos. Eu vou jogar um monte de coisa aí para cima de você, Birner. Eu sei que você segura. O Diego, fora do time, vai ser reavaliado amanhã. Problema no joelho esquerdo, pode ser mais um desfalque para o Rogério Ceni. E na próxima rodada, você sabe, né, Birner? Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro. Tudo isso com você, Birner. Boa noite, amigo. Tudo bem, Preto? Boa noite a você, aos colegas, aos fãs e aos fãs de esporte. Bom, a ausência do Diego, ela pode ser muito sentida, até porque eu concordo com os colegas, eu acho que o João Gomes era o melhor em campo,
Então a gente tem que falar muito sobre